Um dos princípios da Constituição Federal é a liberdade de expressão, ou seja, temos o direito de expressar as nossas opiniões livremente, qualquer que seja ela, e sobre qualquer assunto. Todo cidadão tem direito de se expressar sem sofrer qualquer tipo de retaliação. Contudo, nos últimos tempos, alguns famosos e figuras públicas foram condenados judicialmente por terem expressado certas opiniões. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou responder essa pergunta. Afinal, existe liberdade de expressão ou não? Quais são os limites da liberdade de expressão? E eu te convido a se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque muitos vídeos como esse estão vindo por aí. Antes de mais nada, é preciso lembrar que não existem direitos absolutos. Todos os direitos encontram limites em outros direitos. Com a liberdade de expressão, não seria diferente. Para entender a questão, é preciso saber que o ordenamento jurídico é composto por diversas normas, e as normas são divididas em regras e princípios. Para Robert Alexy, a divisão entre regras e princípios é que as regras ordenam que algo seja feito ou não. Elas são binárias, enquanto os princípios ordenam que algo seja feito na maior medida possível. Uma regra se aplica ou não ao caso concreto. Ela é mais preto no branco. Já os princípios devem sempre ser aplicados, mas pode ser que eles devam ceder em determinados pontos, por haver colisão com outros princípios. Nas regras, há subsunção e nos princípios, a ponderação. Ok, e onde entra a liberdade de expressão? É que ela se enquadra como princípio e assim tem a possibilidade de colidir com outros princípios, como aqueles que protegem a imagem e a honra. Sobre isso, Norberto Bobbio diz que sempre que houver dois direitos fundamentais se enfrentando, não é possível proteger incondicionalmente um deles e desprezar o outro. Assim como uma pessoa tem o direito à liberdade de expressão, a outra tem o direito de não ser difamada ou enganada. Mesmo os direitos fundamentais não são absolutos, mas relativos, pois a defesa de um direito sempre encontra limite na tutela de outro direito. A liberdade de expressão ser um princípio traz como consequência lógica a sua possibilidade de colisão com outros direitos fundamentais. Isso quer dizer que ela não é absoluta. Ao mesmo tempo em que é importante resguardar a liberdade de expressão, também é necessário que se tenha uma proteção a outros direitos que igualmente estão resguardados pela Constituição. Como eu digo no curso Primeiros Passos no Direito e também já disse inúmeras vezes aqui no canal, o direito não é ciência exata. Então não há uma fórmula matemática para determinar o ponto em que termina um direito fundamental e o outro começa. Isso é extremamente variável. É possível haver restrições à liberdade de expressão, desde que tenham o objetivo de promover outros valores constitucionais que também sejam relevantes. A própria Constituição Federal estabelece limites à liberdade de expressão no artigo 5º, quando diz que é livre a manifestação do pensamento, mas vedado, ou seja, proibido, o anonimato. Também quando assegura o direito de resposta, que deve ser proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. E também quando diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, sendo assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação.
É a própria Constituição que estabelece alguns limites para a liberdade de expressão. Liberdade de expressão não quer dizer que você possa dizer qualquer coisa. Afinal, o direito à liberdade de expressão é possível apenas se não ofender a lei. O limite é a lei. Não é permitido ofender a honra das pessoas ou proferir opiniões que tragam algum tipo de discriminação em função de raça, sexo, religião, classe social. Por exemplo, opiniões que expressam homofobia ou racismo ultrapassam a linha da liberdade de expressão, pois configuram crime. Parece óbvio, mas infelizmente basta abrir as redes sociais para observar que esses limites são ultrapassados com bastante frequência. A verdade é que a liberdade de expressão é usada muitas vezes como desculpa para violar outros direitos. São feitas interpretações equivocadas sobre o que pode ser dito. Além disso, nem sempre é fácil estabelecer as fronteiras para a liberdade de expressão. Por exemplo, quando um humorista está apresentando um show e faz uma piada sobre determinada pessoa, onde termina a graça e onde começa a ofensa? Há valores e direitos que não devem ser violados, como o direito à dignidade humana e também à não discriminação. Além disso, são crimes contra a honra, a calúnia, a injúria e a difamação, o que quer dizer que você não pode usar a liberdade de expressão para caluniar, injuriar ou difamar alguém. Também não é possível fazer ameaças a outras pessoas ou apologia a crimes. Outro ponto é que os limites à liberdade de expressão não são aplicados da mesma maneira em todos os contextos. O peso de uma afirmação pode variar de acordo com a posição que o cidadão ocupa na sociedade. É muito diferente o Zé das Couves proferir uma opinião ofensiva em uma mesa de bar do que uma celebridade proferir essa mesma opinião para milhares ou milhões de pessoas em uma rede social, ou mesmo um político proferir essa opinião em uma entrevista em cadeia nacional. A celebridade e o político são bem mais influentes e têm capacidade de atingir um número maior de pessoas e assim também possuem maior responsabilidade sobre o que dizem. Também é importante mencionar que a limitação à liberdade de expressão não é o mesmo que censura. A censura é um tipo de restrição que impede a pessoa até mesmo de expressar suas ideias. Não é o que ocorre no Brasil. A Constituição Federal não autoriza qualquer tipo de restrição prévia à comunicação. O cidadão tem plenas condições de se expressar. Contudo, se as ideias expressadas ultrapassarem o limite da legalidade, pode haver uma condenação judicial, por ser uma consequência legal do abuso da liberdade de expressão. Também poderia ser considerado censura se houvesse um silenciamento com base em pressupostos ideológicos. Por exemplo, você ser proibido de manifestar descontentamento em face de determinado governo ou partido político. Isso é totalmente diferente da responsabilização de pessoas que abusam da liberdade de expressão ao ponto de lesarem o direito de outras pessoas. Uma coisa é a censura. Outra coisa é a responsabilização de indivíduos que extrapolam os limites. Quando há responsabilização de pessoas pelos excessos na liberdade de expressão, não se trata de censura, de patrulhamento ideológico ou do politicamente correto, como se diz por aí. Trata-se, na verdade, do resguardo de direitos fundamentais, que são tão relevantes
quanto à liberdade de expressão e que também devem ser respeitados. É uma medida de ponderação do próprio direito, uma vez que nenhuma regra ou princípio é absoluto. O objetivo não é o de condenar uma pessoa por ter certas opiniões e visões de mundo ou por fazer humor, mas sim pode haver condenação pelo abuso da liberdade de expressão, quando ela fere outros direitos fundamentais de outras pessoas que merecem igual proteção. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: seu direito termina onde começa o do outro. Agradeço sua nobre companhia até o final desse vídeo. Até!